Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou gostando dessa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aqui de Itapsuma. Eu estou gostando, cada tema maravilhoso, cada palestrante top. Vocês têm que aproveitar, não pode perder uma, beleza? Deixa eu logo me apresentando. Eu sou o professor Anderson Guzmão, atualmente sou estudante de mestrado da Universidade Federal Rural de Pernambuco e eu pesquiso a área de Multimodal Analytics, pensamento computacional e robótica. Eu venho trabalhar com vocês, apresentar mais ou menos um pouco sobre a robótica e também a inteligência artificial, que a gente está utilizando bastante, né? E é o tema principal dessa semana daqui de Itapsuma, tá bom? Então eu pergunto a vocês, o que seria a robótica? Você sabe? Você não sabe? Se você não sabe, preste atenção para você pegar as informações básicas e depois ir em busca pesquisando. Se você já sabe, assimila mais essas informações e ajuda quem não sabe, tá? Para poder a gente fazer o fortalecimento desse conhecimento maravilhoso, beleza? Então vamos tentar entender um pouco mais ou menos o que seria a robótica. Primeiramente, este termo foi utilizado pela primeira vez em 1921 por Karel Čapek, é um escritor tcheco, né? Numa peça intitulada RUR, Rossum's Universal Robot. Foi utilizado dentro de uma peça de teatro e não na área de exatos, não na matemática, nem na computação, nem nada. Veja que engraçado. Através da arte, conseguimos vir para a área de exatos. Então percebe que o termo, o nome robótica, começou através de um teatro. Bem interessante. Mas depois vocês podem dar uma pesquisada mais a fundo sobre isso. Porém, como é que hoje em dia é a questão da robótica? Uma definição mais apurada para a gente entender é que as máquinas são computadorizadas. Elas são feitas por seres humanos. Então a gente lembra que a máquina, ela não se programa sozinha, ela não se pensa sozinha. Ela simplesmente recebe comandos de um ser humano. Aí eu digo sempre assim, quem é inteligente é o humano, quem é o burrinho é o robô, tá? Então qual é a finalização, qual é a ideia? A ideia é que esses robôs sejam criados para realizar tarefas a partir de comandos que os seres humanos vai colocar, tá? E o objetivo é fazer trabalhos que facilite, né, em nossa sociedade, que colabora na nossa sociedade. Então, por exemplo, a gente tem aqui perto a fábrica da Jeep, onde lá tem vários robôs, onde eles são responsáveis pela construção dos automóveis. Então tem vários robôs lá, montando, desmontando, fazendo essa automação. O interessante também é que o ser humano está lá dentro da fábrica para fiscalizar essas máquinas, para ver se não está fazendo nada de errado, se não tem nenhum comando errado. Porque às vezes pode mudar, então, e o desgaste também, mas aí o humano está lá para poder fazer essa fiscalização das máquinas e não o contrário. Então observe que para eu poder programar o robô, eu preciso estudar, preciso compreender, preciso entender os comandos, a linguagem de programação para poder fazer meu robô funcionar, tá? Aqui a gente tem mais ou menos um robô, é mais ou menos esse, como eu falei, da fábrica da Jeep. É um robô forte e ele é destinado para ajudar os seres humanos nessa parte de automação bem rápida. Essa é a finalidade desses robôs, especificamente desse aqui. Mas o robô em si, ele é um sistema integrado, tá? Ele é composto por sensores, manipuladores, sistemas de controle, fonte de energia, um software que trabalha dependente ou independentemente para realizar uma tarefa. Tá? A finalidade do robô é para realizar uma tarefa que o ser humano deseja. Então, deixa eu apresentar aqui algumas situações. Aqui são algumas peças que são utilizadas na robótica educacional. Normalmente nas escolas ou clubes de robótica, eles têm esses arduinos aqui que são utilizados para poder fazer a aprendizagem. Alguns estão obsoletos, como esses aqui, outros ainda são bem atuais. Vocês devem já ter visto ou vão ver em algum momento que vocês forem trabalhar robótica, tá? Aqui são outros sensores que também são utilizados. É interessante vocês perceberem que são sensores que são utilizados na robótica para poder fazer alguma atividade no robô, o robô vai realizar alguma tarefa, etc. e tal. Então, aqui são alguns, existem milhares de sensores para diversas funções, tá? Aqui são alguns projetos que eu desenvolvi com alguns estudantes. Esses dois carrinhos aqui foram com um propósito de campeonato de robô de sumô, bem interessante,
onde tinha um tabuleiro, um tatame, né? A gente colocava o robô e o carrinho que colocava o robô para fora do tatame ganhava. E estimula bastante, porque todo mundo consegue interagir, participar e construir o seu próprio robô. Aqui é um robô sensor de incêndio, ou então de gás. Então, por exemplo, se o local que você tiver vazando gás, ele vai informar se você via telefone. Normalmente é utilizado mais com idosos que já têm uma pouca dificuldade do olfato, tá? E essa aqui é a lixeira eletrônica, onde ela iria separar o lixo do vidro, plástico, papel. Ela iria fazer essa finalidade. São alguns projetos que eu desenvolvi com os alunos nos anos anteriores, tá bom? Inteligência artificial. Como é que a gente pode inserir? A gente está ouvindo tanto, vocês estão na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, onde a inteligência artificial está sendo bastante utilizada, bastante falada. E a gente vê aqui o robozinho Now, que você já deve ter visto em propaganda, tanto na TV como na internet. E ele é bastante interessante, que ele tenta interagir com uma criança que também está aprendendo, que tem dificuldades de aprendizagem. Então, uma das finalidades desse robô é essa. E é engraçado que esse robô é super inteligente. Mas por que ele é super inteligente? Porque um ser humano o programou, que é essa a nossa função, de estudar, se apropriar do conteúdo para poder comandar um robô, colocar os códigos nele, tá? E aqui, mais uma vez reforçar que o empoderamento feminino é interessante, que vocês, meninas, se interajam, participem, se descubram nessa área, que é uma área muito promissora, que é uma área crescente para vocês, que é onde as meninas estão na área de exatas, estão na área da robótica. E tem muitas meninas, conheço vários colegas que estão, e vocês podem também ingressar aí em busca desse conhecimento. E interessante também é que ela está programando. Agora, ela pode ser ela ou ele, mas a pessoa que está programando, não é o robô que está programando a pessoa. Tá? Não vamos nos deixar controlar pelas máquinas. A gente que controla as máquinas. Mas para a gente poder controlar, a gente precisa estudar, fortalecer o conhecimento. E a robótica, junto com a inteligência artificial, está em tudo que a gente vai fazendo no nosso dia a dia. Tanto nos nossos smartphones, a gente já deve ter ouvido bastante a Google perguntar alguma palavra que você disse que ela está captando sua voz, e outras coisas que a gente vê por aí. Eu tenho uma amiguinha que vai conversar com vocês para poder vocês compreenderem melhor, tá bom? Mas antes disso, aqui são alguns filmes que apresentam a inteligência artificial. Bacana, eu gosto, eu sugiro que vocês possam assistir para poder também entender um pouco mais sobre a utilização da inteligência artificial e o bem que ela pode fazer para a nossa sociedade, tá bom? Eu deixo vocês agora com minha amiguinha, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço, até a próxima. Olá, Alexa. Olá, estou muito feliz em participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de Itapissuma. Muito obrigado pelo convite.